Eu resolvi começar a fazer esses vídeos por conta da minha prática profissional. Eu trabalho como professora de educação emocional e vou conversando muito com os professores, com os pais, e sempre a gente entra nas questões de como lidar com as crianças e com os adolescentes, como lidar com um turbilhão de emoções que envolvem as relações. E aí, diante dessas reflexões que eu vou tendo com os meus colegas e com as conversas que eu vou tendo com os pais, com as orientações, eu resolvi dividir um pouco da minha prática aqui para criar um canal mesmo que possibilite trocas, reflexões sobre os nossos posicionamentos, sobre o nosso jeito mesmo de lidar com o outro, né? Em especial esse outro que é a criança e o adolescente, e como que a gente pode estar, né? A gente, enquanto adulto, pode estar nessas relações de uma maneira mais saudável, mais dinâmica, até no sentido de ser um canal de possibilidade para o desenvolvimento emocional, né, dessas crianças, desses adolescentes que a gente tem contato frequente. E aí, para conversar um pouquinho com vocês nesse primeiro vídeo, eu pensei a gente conversar um pouco sobre os personagens que são impostos pra gente desde o momento que nascemos, né? Então, quando a gente chega em casa, se a gente é um bebê que chora e que esse choro, de certa maneira, vai ficando insuportável, né, para os pais, a gente é tido como um bebê chorão, como um bebê nervoso, irritadiço, né? Se, pelo contrário, somos crianças mais ativas, o personagem que é imposto pra gente é aquele de valente, aquela que vai, consegue tudo, faz tudo. Se é uma criança mais quietinha, que fica mais na dela, já é tida como aquela criança tímida, introvertida. E aí a gente vai vestindo esses personagens, até por conta da nossa identidade não está constituída ainda, né? A gente vai se construindo a partir desses personagens que, de certa maneira, em algum momento ali da nossa primeira infância, foi nos imposto, né? E quando eu falo em imposição, não tô fazendo uma crítica, né, aos pais, mas eu acho que isso só vai se repetindo, né? Eles foram recebidos assim pelos pais deles, nos receberam assim, e acho que a gente precisa refletir nesse sentido para não receber os nossos filhos, os nossos alunos dessa maneira também, né? Por quê? Porque quando a gente veste esse personagem, né, essa fantasia que nos é colocada, a gente veste por um motivo, que é o motivo que todo mundo tem o tempo todo, que é de ser aceito e de ser amado, né? Quando é a necessidade primordial de todos nós. Então, quando esse personagem é colocado pra gente, a gente aceita, lá de primeira a gente aceita porque a gente não sabe de fato quem somos nós, né? E a gente precisa desse olhar do outro para nomear algumas coisas pra gente. E ao longo do tempo a gente continua permanecendo com essa fantasia, né? A gente tem medo de tirar essa fantasia porque a gente não sabe se a gente tirar a fantasia, como que a gente vai ser visto e se a gente vai continuar de fato sendo amados por aquelas pessoas do nosso convívio. E aí a questão é, né, que o quanto que quando a gente tá com essas fantasias,
a gente vai se distanciando de quem de fato a gente é, né? Porque essas fantasias vão ficando cada vez mais acopladas no nosso corpo e a gente não para olhar assim, nossa, mas será que de fato eu sou sempre a que resolve tudo, a que é valente? Será que de fato eu sou tímida? Ou em algum momento ali eu não quis me colocar e depois eu vesti essa roupagem e nunca mais eu consegui tirar? Né? Será que de fato eu sou uma pessoa queixosa ou isso também foi sendo imposto para mim? E aí a gente vai desenvolvendo isso e vai ficando com essas fantasias. Lógico que ao longo das nossas vidas a gente também se envolve com outros personagens, né? Mas a gente vai se distanciando dessa pergunta de quem eu sou, né? E a gente leva isso para criança também, para aquela criança do nosso convívio. A gente acaba projetando neles, né? E quando eu falo de projetar, eu tô falando de colocar no outro o que é nosso. Então, a minha sugestão dessa semana para a gente refletir um pouco, para a gente conseguir conversar, é sobre isso, sobre o quanto que a gente vai vestindo essa fantasia, né? O quanto que a nossa criança lá atrás precisou vestir essa fantasia e o quanto que a gente carrega dessa fantasia desse personagem até hoje, né? Uma reflexão assim, o que era esperado de mim e o que eu ainda continuo carregando disso que era esperado de mim. Né? E quanto que eu projeto esses personagens nas crianças que eu convivo, né? Seja nos filhos, nos sobrinhos, nos alunos, enfim. Para a gente conseguir refletir um pouco, né? Porque aí quando a gente projeta no outro e coloca as nossas necessidades, né? Então, assim, a minha necessidade é que aquela criança pare de chorar e pare de ser nervosa. Então, que eu acredito que ela está sendo nervosa. E só que muitas vezes a única maneira dela se comunicar é o choro, né? Mas se eu coloco isso como um processo de identificação, o quanto que eu estou reconhecendo aquela criança e o quanto que eu estou percebendo a necessidade dela. Né? Ou estou colocando a minha necessidade é que pare de chorar. E a dela é de ser atendido, é de ser cuidado. Então, quanto que eu consigo enxergar isso sem projetar? Né? Quanto que eu consigo ver aquele fulano como aquele fulano, não como uma extensão do meu personagem ou do personagem que eu quero que ele desenvolva para mim. É mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que a gente reflita sobre os nossos personagens e o quanto os nossos personagens que a gente veste enquanto adultos hoje foram influenciadas por questões da nossa infância e o quanto a gente está colocando esses personagens para as crianças que a gente convive. Tá bom? Essa é a minha sugestão aí emocional dessa semana. Eu desejo uma boa semana para todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.